Igreja de Jesus, a paz do Senhor. Aqui estamos no nosso programa Luz para os Meus Caminhos, com o título Resultado da Obediência. O texto Evangelho de Lucas, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. Quero ler antecipando a parte final do versículo 10 e o versículo 11, que diz assim: Disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando eles os barcos para a terra, deixaram Pedro, Tiago e João, deixaram tudo e os seguiram. Queridos, essa narrativa ela é muito clara em 4 cenas. Na primeira cena, nesse trecho do Evangelho de Lucas, narra o início do ministério de Jesus, em que ele está convocando os seus primeiros discípulos. Mais uma vez, observe aqui, ele não está chamando discípulos no templo em Jerusalém, o centro da religião do mundo, onde poderia encontrar os escribas, os doutores da lei, os fariseus. Também ele não está em nenhuma escola de rabinos. Ele está na região da Galileia, local de trabalhadores braçais, de pescadores, região de pecadores era conhecida assim. O versículo 1 diz: certa vez, quando a multidão apertava para ouvir a palavra de Deus, ele, Jesus, estava ao lado de Genezaré. Olha só, mais uma vez, essa figura da multidão. A multidão tem interesse, quer ouvir, que palavra maravilhosa, mas não vai muito além disso. Só que no meio da multidão, ele vai selecionar discípulos. Aí vem a segunda cena. Ele se encosta a Pedro, Tiago e João, que tinham acabado de passar a noite pescando, estavam organizando os barcos, lavando as redes. Ele pede o barco de Pedro emprestado, manda Pedro colocar o barco um pouco dentro d'água e de cima do barco ele vai então pregar a palavra de Deus àquela multidão. Vem a terceira cena. Terminada a pregação, Jesus dá uma ordem absurda a Pedro, Tiago e João, que voltem o barco para dentro da água e que joguem as redes. Pedro, então, Simão, vai dizer: mestre, trabalhamos a noite toda, nós não somos aventureiros de pesca, nós somos profissionais, trabalhamos, temos nossas habilidades, nosso conhecimento, e a gente trabalhou e não pegou nada, não apanhamos nada. Mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Diante daquela ordem absurda, vemos então uma obediência incontestável. E a essa obediência incontestável segue-se um resultado surpreendente. Diz o verso 6, feito isto, apanharam uma grande quantidade de peixes, de modo que as redes rompiam. Aí vem a quarta e a última cena. Disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando eles os barcos para a terra, deixaram tudo, os barcos, as redes e aquele tanto de peixe que tinham acabado de pescar. Deixaram tudo e os seguiram. Será que é difícil entender esse paralelo? Ordem absurda, voltem e lancem as redes. Obediência incontestável. Senhor, a gente não pegou nada, mas já que o Senhor está mandando, vamos obedecer. E um resultado surpreendente: pegaram tanto peixe que as redes se romperam. Com Jesus, ele está chamando discípulos. Há uma ordem dele de estabelecer o reino de Deus. Ele chama discípulos. Depois ele está onde? Parece uma coisa difícil. Ele está na Galileia, região de pecadores. Mas ele então obedece incontestavelmente e vai formar os discípulos. Qual foi o resultado da obediência do Senhor? E levando eles os barcos para a terra, deixaram tudo, Pedro, Tiago e João, e os seguiram. Poderia vir alguma coisa boa dali para serem discípulos? Não precisa nem responder. Aprenda, diante de uma ordem do Senhor, seja ela absurda, o melhor caminho é obedecer de modo incontestável. E aguarde o resultado surpreendente.
porque quando se obedece ao Senhor, o resultado é Ele quem garante. Deus lhes abençoe. Boa pescaria.